Venezuela. O país de Bolívar enfrenta uma grave crise. A inflação atinge níveis sem precedentes. A sociedade e a elite política encontram-se altamente polarizadas. Hugo Chávez foi eleito em 1999. Quase 20 anos depois, muitos são os que consideram que a Venezuela perdeu qualidade democrática. Os ataques à oposição e à liberdade de expressão são denunciados pela Organização dos Estados Americanos e pela União Europeia. Os apoiantes do Partido Socialista Unido da Venezuela, fundado 8 anos depois da chegada de Chávez ao poder, acusam a oposição de ter vendido os recursos do país ao estrangeiro durante décadas. Dizem também que os governos anteriores nada fizeram pelos mais pobres e que trabalham ao serviço dos Estados Unidos. A Euronews veio a Caracas. Queremos saber como está o país depois de meses nas primeiras páginas dos jornais, depois de mais de 120 mortos nas ruas e de violentos protestos. E quando grande parte da população luta todos os dias para comprar leite ou papel higiênico. Este ano, o Parlamento Europeu decidiu atribuir o prémio Sájarov para a liberdade de pensamento à oposição venezuelana e aos presos políticos. Marcamos encontro com Ramón Guillermo Aveledo, da Mesa da Unidade Democrática. Professor Aveledo, qual é a situação dos direitos humanos neste país? As violações vêm crescendo em distintos âmbitos. As violações têm vindo a aumentar em diversos âmbitos, no que diz respeito ao direito à vida e à liberdade de expressão ou à liberdade em geral. Mas também no direito à saúde. Este relatório feito pela Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Nacional diz tudo. E aqui temos quadro que nos mostra como vão subindo. Como podemos ver neste gráfico, registra-se um aumento dos homicídios violentos. Enfrentamos vários problemas em matéria de direitos humanos na Venezuela e que se agravam de forma constante. Professor, qual é? E o que significa a atribuição do prémio Sájarov à oposição política venezuelana? É muito grande para nós e para o povo venezolano. Significa muito para nós e para o povo venezuelano. O prémio existe desde 1988. Quando olhamos para as pessoas e para as organizações que já o receberam, damos-nos conta de que são lutadores pelos direitos humanos e pelas liberdades civis dos cidadãos. E creio que isso já é muito. Mas, além disso, antes desta atribuição, só houve 5 prémios vencidos por latino-americanos. Isso é importante, mostra que a Europa se preocupa com a situação venezuelana. É importante recordar que é a primeira vez desde a atribuição do primeiro prémio Sájarov que, entre os distinguidos, se encontra uma instituição pública. Já houve instituições privadas, personalidades, a imprensa, organizações não governamentais, mas nunca instituições do Estado como a Assembleia Nacional da República da Venezuela. É reconhecido o facto de que, no seio do Estado venezuelano, há um confronto entre a defesa da Constituição, dos direitos humanos e das liberdades e a agressão aos mesmos. O que mostra, na prática, que os venezuelanos lutam pela liberdade. Nos últimos dias, o governo disse que não haveria diálogo se os Estados Unidos não levantassem as sanções. Qual é a relação entre as sanções dos Estados Unidos com o diálogo na Venezuela? Não é nenhuma. O governo venezuelano tenta fazer com que a situação seja outra, como fazem muitas ditaduras. Como se fosse um conflito, não entre o poder e os cidadãos deste país, mas entre o país e países estrangeiros. Como a Venezuela assinou diferentes tratados, está comprometida com a chamada ordem política internacional. Tem por isso de respeitar os direitos humanos e por isso começam a existir sanções, seja a funcionários do governo, seja à totalidade do governo. E as pessoas reagem como se fossem sanções contra a Venezuela, quando, na realidade, são funcionários específicos os responsáveis pelas violações dos direitos humanos. Agora, esconder-se atrás da bandeira nacional e confundir interesses pessoais com os interesses dos venezuelanos é um velho truque muito utilizado. Você crê que uma amnistia... Acredita que uma amnistia a alguns membros do chavismo poderia ser uma solução política para avançar para um verdadeiro diálogo e para uma transição democrática?
y una transición democrática? Yo creo que hay que buscar todos los elementos que a política... É preciso que tenhamos em conta todos os elementos que a política, que os direitos humanos e que a diplomacia nos possam oferecer. O importante é ahorrar-lhe ao povo venezolano sofrimentos. Temos de explorar todas as hipóteses de uma solução, porque o mais importante é livrar o povo venezuelano do sofrimento. Há pessoas que falam de ânimo leve, dizem que podemos resolver estas coisas com invasões estrangeiras ou com guerras civis. E isso tudo o que faz é agravar a situação. O uso da força deixa feridas que serão mais profundas. Foi o que aconteceu até agora. O uso da força provoca as feridas como as que sentimos neste momento e que ardem na pele dos venezuelanos. Devemos estar abertos às soluções que a política e que o direito nos podem dar e às experiências dos outros povos. Se uma dessas soluções servir para que os venezuelanos passem pelas mudanças de que necessitam, então teremos uma grande ajuda. Com o menor trauma possível, isso será uma ajuda e uma ventaja. Profesor Aveledo, gracias. Gracias a ustedes. Sí, soy Alberto. Sí. Caracas não reconhece a existência de presos políticos. Os detidos são muitas vezes acusados de desobediência civil ou de terrorismo. Defendê-los nos tribunais venezuelanos pode ser muito complicado. É preciso estar pronto para enfrentar todo o tipo de assédio, seja na vida profissional como na vida privada. A Amnistia Internacional fala na existência de mecanismos de pressão incompatíveis com o funcionamento de uma sociedade democrática. Mas a asfixia económica e social é de tal forma intensa que muitos perdem o medo. Gonzalo Imiob é advogado. Faz parte daqueles que decidiram falar contra o governo de Nicolás Maduro e contra o chavismo. Integra o Fórum Penal Venezuelano, uma associação criada em 2002. O Fórum Penal é constituído por advogados de todo o país, mas também por voluntários. Juntos, representam os presos políticos nos tribunais venezuelanos. Uma tarefa que é tudo menos fácil. As pressões são constantes. Aqui se supone que temos que falar das cifras. Tienes que parar. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahorita? O que é um preso político para o Fórum Penal? Há uma definição? A primeira categoria engloba pessoas que, pelo que representam individualmente, são vítimas de um processo de criminalização da parte do poder que escolhe neutralizá-los como opção política, como opção de mobilização social ou política. Neste primeiro grupo encontram-se os presos mais conhecidos, Leopoldo López, António Ledesma ou Daniel Ceballos. Do ponto de vista individual, representam um risco para a estrutura do poder e, por isso, o poder neutraliza-os e recorre a perseguições injustas. A segunda categoria tem a ver com pessoas menos chamativas, pessoas que não sobressaem do ponto de vista mediático, mas que pertencem a grupos específicos que interessa neutralizar. São, por exemplo, estudantes, profissionais dos meios de comunicação social ou juízes, como era o caso de Maria Lourdes Afiuni. Por exemplo, jueces. O caso de Maria Lourdes Afiuni é um dos mais emblemáticos. Ela foi presa não pelo que é, a título pessoal, mas para enviar uma mensagem ao grupo a que pertence, os juízes. Sino para mandar-lhe mensagem ao grupo ao qual ela pertence, que são os jueces. A mensagem é a seguinte: se tomarem decisões contra o poder, pode acontecer-vos isto. A terceira categoria são os chamados presos de propaganda, cada vez que o governo precisa de justificar uma narrativa oficial. Uma verdade, entre aspas, sobre determinados fatos de importância nacional, utiliza a criminalização de determinadas pessoas para pressionar grupos e tornar essa narrativa mais forte. Para apuntalar essa narrativa, para sustentar essa narrativa. Por exemplo, se o governo diz que há uma guerra económica, decide deter comerciantes ou outro grupo determinado, para dizer que são eles os responsáveis pela crise económica e não o governo.
ou seja, para transferir a responsabilidade do poder para a cidadania. Já aconteceu com muitos grupos profissionais, agentes imobiliários, proprietários de bancos e de corretoras, médicos, farmacêuticos e mesmo com padeiros. O governo disse que não havia pão porque havia uma guerra do pão e mandou prender padeiros. Uma forma de justificar toda essa narrativa de que há um grupo mau que havia que criminalizar, afastando assim as responsabilidades de todos os fatores do poder que influenciam a crise económica. Al que había que criminalizar, deslastrando de su responsabilidad al gobierno y a los factores de poder que sí influyen definitivamente en la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, esas son nuestras tres categorías. Tenho de fazer-lhe esta pergunta. Cada preso deseja a liberdade. Mas qual é a gravidade do que fez, por exemplo, António Ledesma, a fuga dele para a Espanha, de acordo com o Fórum Penal? Mira, em termos generais, em termos gerais, cada vez que uma pessoa foge à justiça na Venezuela por ser preso político, e além disso, porque se essa pessoa está em prisão preventiva não há delito, o que nos preocupa é que quem sofre as consequências são os que cá ficam. De alguna manera permitido. Cada vez que eso pasa, a nosotros lo que nos preocupa es que los que pagan las consecuencias son los que se quedan. É como o que acontece num sequestro. Se num sequestro há um número de vítimas e uma delas consegue escapar, quem paga as consequências são os que ficam e não a que fugiu. É o que aconteceu com Leopoldo López, o que acaba de acontecer com Daniel Ceballo. Aumentam as medidas de coação, são-lhes colocadas pulseiras eletrónicas e são limitadas as visitas às prisões, por exemplo. E cada vez que estas situações acontecem, diminuem as possibilidades de que nós, advogados, consigamos para os presos medidas de liberdade condicional. Porque o governo pensa da seguinte maneira: cada vez que concebemos medidas de coação mais leves aos presos, eles escapam, deixamos de poder utilizar os presos como trunfos nas negociações que podemos vir a ter. Por isso, estas decisões fazem o nosso trabalho mais difícil. Dito isto, convém reconhecer que um preso detido por motivos políticos de forma arbitrária tem o direito a evadir-se e a recuperar a liberdade. Gracias. Gracias. Gonçalo Imiob sugeriu-nos uma conversa com Scarlyn Duarte, uma jovem que passou quase 3 anos na prisão por causa de alguns comentários no Twitter sobre o chavismo. Tinha apenas 22 anos quando foi detida, passou quase 3 anos numa prisão. O pai morreu enquanto estava na cadeia e o juiz não a deixou sair para ir ao funeral. Espera até hoje uma sentença e vive num limbo em que ainda é considerada um inimigo do Estado. Uma pessoa normal que foi atirada para um verdadeiro inferno de burocracia e repressão. Se pisar um aeroporto, pode ser detida. O que aconteceu no dia da libertação? Bueno, el día que me liberaron yo de verdad sentí que volví a nacer. Sentí que volví a nacer porque... No dia em que me libertaram, senti-me renascer. E é algo que, o sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A liberdade não tem preço. Ninguém percebe o valor da mesma até a perder. Bueno, poder darle un abrazo a mi papá que tanto luchó para que yo estuviera en libertad. E pues... O que mais lamento é não ter podido abraçar o meu pai. Lutou por mim e morreu enquanto eu estava na prisão. Foi um momento comovente, porque não via que fosse possível sair em liberdade. Veia inalcançável que não sair a liberdade. Ele morreu e não a deixaram ir ao funeral. Sim, eu estava presa e meu papá morreu estando eu allí. Sim, estava na prisão quando meu pai morreu. Não pude vê-lo nem despedir-me dele. Não te deixaram sair? Não me deixaram sair. Pode dizer-me o que se passou? Sim, bueno, em 2014 escrevi alguns comentários no Twitter sobre algumas personalidades políticas e o governo não gostou. E del qual a eles não les gustavam esses mensagens. Mais tarde, mais ou menos 6 meses depois, cerca de 10 elementos do SEBIN, o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, vieram à minha casa fazer uma inspeção. Tinham um mandato e fizeram buscas. Não me disseram porquê. Também não sabia porquê, uma vez que os tweets em causa eram antigos. Eles chegavam buscando computadoras, laptops e esse tipo de coisas.
Procuraram computadores portáteis, esse tipo de coisas. Disseram-me que tinha de ir com eles porque queriam interrogar-me. Saí com eles às 3h30 da tarde. Quando chegámos, começaram a interrogar-me. Não sabia qual a razão, uma vez que não me tinham dito coisa alguma. Depois percebi a razão pela qual ali estava. Começaram a fazer perguntas, mas neguei todas as acusações. A noite caiu. Disseram-me que os meus pais estavam à espera no exterior. Fizeram-me imensas perguntas, não me lembro exatamente sobre o quê. Neguei tudo. Deixaram-me partir, mas avisaram-me que continuariam a investigação. Fui para casa. Um mês mais tarde, ligaram para a minha casa e disseram para ir até à esquadra da polícia para recolher algum equipamento que me tinham confiscado durante a rusga. Pensei, está tudo bem, vão dar-me as coisas de volta, por isso fui. Começaram a fazer-me outras perguntas acerca dos tweets. Então perguntei-lhes por que estava ali, se estava para ter o meu equipamento de volta ou se passava alguma coisa. Percebi que não tinham intenção de me devolver as minhas coisas. Percebi que se tratava de uma armadilha e que queriam deter-me. Qual foi a acusação? Fui acusada de espionagem digital, acesso lesivo ou sabotagem, instigação ao ódio e ofensa a responsáveis públicos. Esses foram os crimes dos quais fui acusada. Esos eran los 4 delitos que me estaban imputando. E como passou? Qual foi a sentença posterior? Adiaram o meu processo 27 vezes. Nunca tive uma audiência preliminar. Mas houve condenação? Não, continuo até hoje a ir ao tribunal e eles continuam a marcar audiências para que possa comparecer em liberdade. Pode mostrar-me algumas das imagens da campanha pública organizada pelos seus amigos de fora da prisão? Claro, aqui estão algumas fotografias das campanhas organizadas enquanto me encontrava na prisão. Estas imagens ajudaram-me a divulgar o meu caso em todo o mundo. Você é uma cidadã normal, uma pessoa normal. É uma cidadã normal. O que pensa do diálogo entre a oposição e o governo? Na minha opinião, este diálogo é inútil porque o governo quer impor-se sobre a parte adversária. Julgo que não alcançarão qualquer acordo. O governo quer impor a sua visão, as coisas não vão mudar. Não faz sentido desperdiçar palavras com coisas que não vão produzir quaisquer resultados. Scarlett Duarte, graças. A Venezuela é um país dividido entre um governo minoritário e uma maioria de pessoas que quer mudança. Neste momento, a diáspora venezuelana é uma das maiores do mundo comparada com toda a população. O governo adiou o diálogo recorrendo à repressão para gerir os protestos, mas a fome e a escassez transformaram o país numa bomba relógio.